Livro de Esdras, capítulo 3, os versos 10 a 13. Pega a sua Bíblia aí, acesse. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Que cena interessante, né, meus irmãos? Que momento interessante na história do povo de Israel e desses que aqui, como disse, você está bem inteirado da história, sabe que o povo de Israel, depois de 70 anos cativos na Babilônia, começou a voltar aos poucos, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. Pois bem, nós estamos num desses momentos, no segundo especificamente, quando Esdras volta para a reconstrução do templo. Logo em seguida chega Neemias e os dois trabalham juntos na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. E o povo, agora, neste momento onde, segundo a descrição, são lançados os alicerces do templo, da reconstrução do templo de Jerusalém, eles têm um misto de sentimentos e de reações, de alegria e de tristeza, de choro e de riso. Havia uma mistura tão grande que o texto diz que eles se misturavam que não conseguiam nem distinguir o som de alegria e o som do choro. Em primeiro lugar, a gente já pode deduzir que esses dois sentimentos e essas duas reações existem em cada um de nós. O sentimento de tristeza, que normalmente provoca choro, o sentimento de alegria, que também normalmente provoca o sorriso. Ainda que às vezes a gente possa até chorar de alegria. Mas, via de regra, o sentimento de tristeza nos leva ao choro e o de alegria ao sorriso. A própria Bíblia nos ajuda a entender que há momentos para ambos. Ao longo da nossa vida, nós não passamos a vida só chorando, nem só rindo. Alguma coisa está errada se a gente está só rindo, só feliz, só alegre. Não existe isso. Na vida de cada pessoa, nós temos momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de choro. Assim como também tem os bons momentos de alegria, de satisfação e, consequentemente, de sorriso. Os nossos lábios agora expressam um sorriso, alegria. A Bíblia, como disse, em Eclesiastes, capítulo 3, fala que há tempo para tudo. E nessa descrição do tempo, ele fala que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então nós precisamos já, de primeira mão, avaliar que nós passamos por sentimentos de tristeza e alegria, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Hora que aquele povo estava agora retornando a Jerusalém, estava reconstruindo o templo, os muros, havia ali um sentimento muito forte de alegria, mas também descreve que havia um sentimento de tristeza. E a gente vai entender por quê. O que eu gostaria que você considerasse em relação a você, em relação à sua vida, é o que ou quem tem feito você chorar. O que ou quem, que motivo tem feito você sorrir. Eu acho que essas considerações são importantes para a gente entender
que também o nosso choro e o nosso riso são reações naturais, normais, de sentimentos que passamos ao longo da nossa história. Portanto, nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos também. 3 situações a gente pode entender que causaram esse misto, né, de sentimentos, de reações do povo de Israel. Como já lhes disse, o povo havia ficado 70 anos cativo, agora sendo libertado aos poucos, experimentando essa liberdade, e como disse o texto, a reconstrução do Templo de Jerusalém, esse espaço que representava a presença de Deus, o lugar das celebrações, dos cultos, enfim, dos holocaustos que o povo praticava. A reconstrução dos muros de Jerusalém, aquela cidade sagrada para eles, considerada assim, uma cidade santa. E a recuperação da lei, que Neemias faz menção disso de uma maneira muito extraordinária, que era o resgate da palavra de Deus e o compromisso daquele povo com o Senhor. Então, por que o povo chorou, estando diante dessa situação? Primeira verdade que a gente encontra ali, o primeiro motivo, é que eles choraram de arrependimento. E arrependimento pelos erros, pecados que cometeram, pelas atitudes que tiveram, especialmente em relação a Deus. No livro de Esdras, no capítulo 10, no verso 1, diz assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Fica claro, meus irmãos, e quando a gente lê todo o livro de Esdras e Neemias, a gente percebe nas orações, nas confissões, como essa que Esdras escreve aqui, que um dos motivos do choro, da tristeza, era de arrependimento. Arrependimento pelos pecados cometidos por aquele povo. E eu quero desafiar você, quero levar você a considerar a importância desse entristecimento por causa do pecado, esse entristecimento que pode nos fazer chorar também por causa dos nossos pecados, daquilo que ofende a santidade de Deus, daquilo que quebramos a palavra de Deus e consequentemente nos afastamos dele e temos, como o povo de Israel teve como consequência, o cativeiro na Babilônia. Nesta manhã eu quero chamar você a chorar mesmo de arrependimento, a chorar de confissão pelos seus pecados. Até porque, em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 9, olha o que Deus diz. Isso na voz do apóstolo Paulo, ele diz: me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Penso que, como cristãos, pelo nosso compromisso com Deus, por causa dos nossos pecados, nós deveríamos, de vez em quando, pelo menos, chorar de arrependimento. Tristeza por não termos cumprido fielmente a palavra de Deus. Tristeza por termos nos desviado do propósito de Deus. Tristeza e chorar por causa desse arrependimento, por desobedecermos a Deus. Esse foi um dos motivos que levou o povo de Israel a chorar naquele momento. Mas o segundo motivo que levou o povo a chorar foram as oportunidades perdidas. E aí, no verso 12 desse mesmo capítulo, que ele diz que os sacerdotes, os levitas e os chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram. Na minha mente foi fácil tirar essa conclusão.
aqueles que tinham convivido lá no antigo templo, aqueles que tinham participado dos cultos, das celebrações, dos sacrifícios, da comunhão, de servir a Deus, das festas, das celebrações daquele povo, agora estavam chorando, lembrando de tudo aquilo que eles tinham quando ainda o templo estava em pé. Isso me fez pensar, meus irmãos, das oportunidades que nós perdemos de cultuar a Deus, de celebrar a Deus, de servir a Deus. E não me refiro simplesmente ao espaço físico da igreja, ainda que esse tenha um significado muito grande, porque eu tenho certeza que eu e você estamos sentindo isso. Quando agora nós temos aqui um templo, nós temos os bancos, mas nós não temos a igreja reunida. As nossas celebrações, como a nossa igreja sabe, nesse mês de abril nós estaríamos celebrando o aniversário da igreja. Ele está reservado, vamos fazer uma grande festa ainda. Mas pode ser até que isso nos leve à reflexão de que essa ausência de fato faz falta, de que esse momento de comunhão faz falta. Assim como nós, pastores, sentimos, logo nas primeiras vezes que chegamos aqui e nos propomos a levar esse culto até a sua casa, e ver a igreja sem essa movimentação, sem a celebração, sem aqui os músicos, sem todo o nosso envolvimento de celebração, de comunhão, como isso faz falta. E eu penso que, assim como aquele povo, especialmente aqueles que haviam experimentado isso, agora estavam chorando. Mas esse choro, né, estava se transformando também em alegria, porque eles estavam agora reconstruindo o templo e voltando às atividades normais, às celebrações e adoração e assim por diante. E é isso que vai acontecer daqui a um tempo também. Vamos estar juntos e esse tempo de tristeza, de choro que a gente pode ter agora, vai também se transformar num grito de alegria como aquele povo estava passando. É por isso que igreja, meus irmãos, segundo a descrição e a vivência dos primeiros cristãos, é de convívio, é de ajuntamento de pessoas. Nesse momento nós estamos isolados uns dos outros, mas a igreja continua. As nossas expectativas de celebração continuam, ainda que nesse momento a gente não possa realizá-las, em breve nós estaremos juntos. Mas por que aquele povo sorriu também? Porque o texto diz que houve um misto ali de tristeza e de alegria. Eu destaquei apenas 2 motivos que levou aquele povo a chorar. Primeiro, de arrependimento. E ainda que seja um choro, ainda que seja um sentimento de tristeza, eu vejo como extremamente positivo, porque levou aquele povo a reconsiderar todas as suas atitudes em relação a Deus. É por isso que eu e você precisamos desse momento, desse sentimento de tristeza por causa dos erros, dos pecados que cometemos, para que haja um renovo nas nossas vidas. Assim como aquele povo chorou por estar ausente daquele momento de celebração, de culto, de adoração, de servir ao Senhor, Deus estava agora restaurando, renovando isso para eles. Por isso, o que os fez sorrir, a gente pode perceber isso dentro do próprio texto, foi o momento de louvor, de adoração a Deus. No verso 11 diz que com louvor e ações de graças cantaram. E o refrão que eles cantaram é: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Aquele povo viveu 70 anos cativo. Estava experimentando agora essa libertação que Deus estava proporcionando àquele povo. E ainda que houvesse o sentimento de tristeza e de choro, há também agora o sentimento de alegria. E o sentimento é de reconhecimento de quem é esse Deus. E quando a gente reconhece quem é Deus, é expressão de louvor, de adoração. É por isso que nós usamos muitos dos nossos cânticos para expressar o louvor a Deus, como fazemos até nesse culto online. Quando nós colocamos as músicas, é para que você louve a Deus também. E dizer: o Senhor é bom, o seu amor para você também dura para sempre. O nosso louvor a Deus, irmãos, está baseado em quem Ele é e no que Ele tem feito. E não há a menor dúvida que grandes coisas, como já disse outro salmista, o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Portanto, nos meus lábios, no meu coração, haja alegria,
haja sorriso no seu também, por reconhecermos aquilo que Deus tem feito e reconhecer a sua bondade. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro. Que mistura, né? Que mistura de sentimentos, de reações daquele povo. Por isso, nesta manhã, eu convido você também a encher o seu coração de alegria e de louvor a Deus. O segundo motivo que eu entendi, né, levar aquele povo a sorrir, estar alegre, foi pelas conquistas, tanto as espirituais quanto as materiais. Como já disse, a libertação do povo, da maneira como foi feita, se você está estudando, você sabe disso, de maneira extraordinária como foi feita, e não foi sem dificuldades, porque eles enfrentaram dificuldades, mas o Senhor os deu vitória em tudo que eles estavam se propondo a fazer, desde a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, o resgate da lei. Os recursos humanos, os recursos financeiros, mesmo enfrentando as dificuldades, as oposições, aquele povo conseguiu reconstruir o templo e os muros da cidade. Uma grande conquista, uma grande vitória. E, obviamente, aqueles que estavam envolvidos, aqueles que estavam trabalhando, aqueles que estavam se dedicando ao Senhor, porque diz que eles se entregavam a si mesmos, né, nas suas habilidades, no seu serviço, nos seus bens, para a reconstrução do templo, da cidade, daqueles muros de Jerusalém. Que grande conquista aquele povo está experimentando, e por isso eles estavam realmente alegres e felizes e podiam sorrir. Mas, por último, eu quero destacar um outro motivo que fez aquele povo sorrir, que foi a esperança. Esperança de quê, pastor? A esperança de uma nova fase na história do povo de Israel. A esperança de que eles iriam continuar debaixo da proteção, da direção do mesmo Deus que os livrou lá da terra do Egito. Estariam debaixo da proteção, da direção, da provisão do mesmo Deus que os sustentou ao longo da caminhada pelo deserto. Eles estariam debaixo da proteção, direção e provisão do mesmo Deus que os havia dado vitória sobre exércitos tremendos até conquistarem plenamente a terra de Canaã. É o mesmo Deus que agora estava permitindo que este povo voltasse à sua terra e reconstruísse o seu templo, a sua cidade e os muros de Jerusalém. É esperança, meus irmãos, que nós temos que alimentar o nosso coração, porque ainda que a gente enfrente momentos difíceis, adversos, ainda que haja tristeza, ainda que haja choro, também haverá os momentos de alegria, haverá os momentos de satisfação e os momentos de sorrir. Porque há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Aquele povo não ficou o tempo todo chorando, chegou o momento também de sorrir, de alegria, de satisfação, e os levou então a louvar a Deus pelas conquistas e renovar a esperança no início de uma nova fase da história do povo de Israel. É isso que Deus pode fazer comigo e com você. É isso que Deus pode fazer, e eu diria que Deus quer fazer com a nossa igreja. E até porque não avaliar tudo isso que estamos vivendo. E entender que Deus pode recomeçar uma nova história, nossa, pessoal, uma nova história para a sua igreja aqui em Vista Alegre, a sua igreja espalhada por este mundo todo. No livro de Neemias, no capítulo 12, quando Neemias está consagrando, dedicando os muros, no verso 43 ele diz o seguinte: e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Que maravilha! Começou com choro, começou com tristeza, mas terminou com alegria.
terminou com felicidade, terminou com aquele povo todo louvando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. Nós poderíamos dizer que tudo voltou ao normal e voltou melhor ainda. E eu espero que na minha vida, na sua vida, a gente encontre esta renovação como aquele povo encontrou. Choro e riso, tristeza e alegria. Como lhes disse, realidades que nós vivenciamos. E ao longo da nossa vida, vamos chorar e vamos rir. Que a gente saiba entender esses momentos, esses propósitos. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Nossa igreja, meus irmãos, está completando 60 anos. Próxima quarta-feira, dia 29. E eu quero até convidar você para estar ligado conosco, conectados conosco. Nós vamos ter um grande culto, porque grande é o nosso Deus. E dia 29, no culto de quarta-feira, eu quero convidar você a estar ligado, conectado conosco, para louvarmos a Deus juntos. E pode ser que seja um momento de chorar e de sorrir, de lembrarmos os bons momentos que já vivemos aqui, por lembrarmos tudo que Deus tem feito, e chorarmos porque não podemos ter isso plenamente. Mas o fato é que nós vamos continuar celebrando ao nosso Deus. E é o que você pode fazer agora. Louvar, adorar a Deus, expressar alegria através desta música que vamos cantar juntos agora.